Filipenses é chamada da Carta da Alegria. A última que o apóstolo escreveu, próximo já à sua libertação, mas ele não sabia disso por informações externas, mas pelo visto parece que o Espírito Santo estava testificando no coração dele de que não seria ainda, não havia chegado o momento da sua partida. Então temos aqui Paulo, um prisioneiro totalmente livre. E ele escreve aos Filipenses, como já comentei no início, como uma resposta à oferta que Epafrodito trouxe para ele. E ele vai mencionar como essa comunidade sempre esteve junto com ele, financiando, ajudando nas suas viagens, o suprindo nas suas necessidades. Versículo 5 diz: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então ele está louvando a Deus por esta comunidade, por esta igreja, porque desde o primeiro dia, quando o Evangelho foi pregado lá, eles sempre acompanharam Paulo e agora também chegou esta oferta nas mãos dele. Versículo 12 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Do que é que ele está falando? Das suas prisões. Alguns irmãos lá de Filipos estavam desanimados, um pouco desencorajados por causa da prisão tão longa. Paulo, prisioneiro, passava o tempo e ele não conseguia a sua liberdade. E Paulo vai escrever para encorajá-los e diz: olha, existe um firme propósito e Deus vai triunfar no propósito desta prisão. De fato, o Evangelho, se estavam pensando que ia cair por causa disso, está tendo ainda maior aceitação, diz. Como resultado da sua prisão, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo se tornou um prisioneiro famoso, conhecido, e junto com Paulo vem a mensagem: está preso por causa de Cristo. Quem é Cristo? O que ele fez? E essa era uma oportunidade enorme do Evangelho se espalhar. Em sua maioria, ele diz aqui, os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com mais determinação e destemor. Ele diz: olha, por aqui as pessoas estão se tornando ainda mais animadas e encorajadas, fortalecidas em pregar o Evangelho, recebendo uma força e uma coragem que, se tiverem que também ser presas, estão prontas para isso. Ele vai dizer: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, alguns pregam por motivos que não são puros, mas eu não estou nem preocupado com isso. Contanto que o Evangelho seja pregado, se é com boa intenção, a intenção não é pura, é Deus quem vai julgar. O importante é que Cristo seja pregado e eu me alegro com isso. Olha o foco do prisioneiro, a vida de Deus, a expansão do Evangelho. Como ele disse, tivemos que pular esse texto lá na despedida que ele teve com os anciãos de Éfeso. E ele falava: olha, nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra o meu chamado e o Evangelho seja anunciado. De fato, não era apenas palavras, mas era a prática da vida de Paulo. E ele diz: olha, eu estou ansioso por visitar vocês. Porque me parece, aqui nós percebemos, né, que há algo no coração dele testificando que ele vai ser solto. Diz: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então ele tem aqui algo no seu coração que ele será liberto, que não perecerá desta vez. No entanto, ele prepara a comunidade dizendo: mas eu estou pronto. Para mim, tanto faz. Esse texto é muito legal. Ele diz: olha, eu quero que Cristo seja engrandecido, seja no meu corpo, ou seja pela minha vida, ou seja pela minha morte. Versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já nem sei o que escolher. Olha só.
Será que todos aqueles que chegam próximos a uma possibilidade de partir desta vida podem ter essa mesma dimensão, esta visão espiritual, esta compreensão? Rogamos a Deus que nos dê, a todos nós que temos da sua vida, essa perspectiva da eternidade. E Paulo então diz: estou pressionado dos dois lados, eu nem sei o que escolher. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Olha só a perspectiva dele. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. A alegria transborda em todos os capítulos aqui. No capítulo 2, ele vai dizer: olha, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele vai falar da unidade do corpo. E não existe unidade sem humildade. Sem darmos importância para o outro, sem reconhecermos o que os outros são diante de Deus, sem termos um conceito correto sobre nós mesmos, não pensar além do que nos convém. E aqui ele vai dar um exemplo radical. Quando nós ficamos diante deste texto, realmente Deus nos toca sobre como é, na prática, ser humilde. Versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E agora ele coloca o supremo modelo, o supremo exemplo, numa das passagens mais profundas das Sagradas Escrituras, que falam da divindade de Jesus e como se ele se esvaziou enquanto esteve aqui se fazendo servo, e por isso Deus o exaltando. Diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, muitas vezes nós nos colocamos acima dos outros, achando que somos superiores apenas porque alguns dons diferenciados nos foram dados. Mas aqui Jesus é realmente superior, ele é Deus. Mas o texto continua dizendo: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o modelo. A nossa atitude deve seguir o modelo de Jesus, que Deus nos dê a graça. Jesus, embora sendo Deus, não considerou que isso era grande demais, mas se humilhou vindo em forma de homem, mas ainda não considerou, ele se fez obediente, e obediente até a morte, e o pior das mortes naquela época, a morte de cruz, e assim Deus o exaltou, porque ele se humilhou, Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, e hoje nós glorificamos este nome, e um dia será reconhecido por tudo e por todos. Aqui diz: toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, declarando que Jesus é o Senhor. Por causa disso, ele diz assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Diz: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Olha que figura linda ele dá nesse exemplo. Vivam no poder da nova vida.
Seja a atitude de vocês igual a Cristo Jesus, e então vocês serão como estrelas reluzentes no meio deste mundo de trevas. Uma geração corrompida, uma geração perversa. Lá em Romanos, Paulo disse, não se conformem com este mundo, mas renovem a mente pela transformação. Renovem os vossos pensamentos pela renovação da mente, de acordo com a palavra. E aqui ele está dizendo, viva esta nova vida, e então vocês brilharão no meio desta geração. Muitos outros conselhos são dados. Paulo fala que espera enviar Timóteo até os filipenses para que ele os console, os encoraje, também dê notícias de Paulo. E no versículo 25, ele está mencionando que vai enviar de volta a Epafrodito. E ele menciona então esta oferta, aqui diz assim, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. E ele fala aqui que Deus teve misericórdia não só desse irmão, mas também dele, para que ele não tivesse tantas preocupações. Aqui no capítulo 3, ele vai falar de uma plena confiança em Cristo. E vai mencionar que não adianta ter confiança nas obras da carne. Como muitos judeus às vezes querem ter, aqueles que naqueles dias viviam e queriam ter confiança nas obras da lei. E Paulo vai dizer, olha, se tem alguém que tem do que se gloriar, eu sou essa pessoa. E ele vai trazer todo o seu currículo, como ele era judeu de judeu, aqui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei era irrepreensível. Era uma pessoa de quem ninguém tinha nada para falar, o problema é o que estava no coração de todo ser humano, mas a aparência era que ele era extremamente zeloso. Então no versículo 7 diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha que palavras fortes Paulo usa aqui, porque ele quer dizer que é incomparável aquilo que ele alcançou em Cristo, a salvação, o perdão dos seus pecados, essa graça, a justiça que Deus manifestou por meio de Jesus Cristo e através da fé, ele foi alcançado pelo Senhor. Então aqui ele diz, olha, tudo isso que eu tinha, esse meu currículo, não adianta ninguém apresentar e comprovar o seu pedigree, não adianta nada. Nós confiamos em Cristo, mas é pela obra que Ele mesmo fez. E ele continua dizendo, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não está satisfeito, ele anseia por conhecer mais o Senhor e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição é o poder da nova vida, porque nós fomos mortos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo. Então, o poder da nova vida é o poder da ressurreição. É apenas uma colocação diferente para o mesmo sentido. E Paulo diz, olha, não acho que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás estão e prossigo rumo ao alvo, para alcançar a coroa que me está proposta. Então ele tem um alvo, ele está firme e deseja que todos alcancem essa maturidade. Pede que os irmãos sigam o seu exemplo em tudo isso. No capítulo 4 ele vai fazer algumas exortações. No versículo 10, Paulo expressa a sua alegria pela oferta que eles estão trazendo. Diz, não que eu esteja precisando, mas foi tão bom vocês lembrarem de mim novamente. Porque em todo esse tempo eu já aprendi a viver tendo muito e aprendi também a viver passando por necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Temos uma lição maravilhosa aqui sobre o contentamento. Ele diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é viver com fartura. Aprendi.
Ninguém sabe, nasce sabendo essas coisas, mas o aprendizado do apóstolo, declarando tudo posso naquele que me fortalece. Então ele os elogia e recorda que nenhuma outra igreja entrou com ele nesse combinado de realmente ajudá-lo durante todo o tempo do seu ministério. Ele diz, eu nem falo isso porque eu estou precisando, mas o que me importa é que vocês recebam um crédito na vida de vocês. A ideia de que a nossa oferta nunca sai da nossa vida, mas ela está sendo creditada na nossa própria conta. Termina o texto no versículo 19, dizendo, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, e dá glórias a Deus e faz uma saudação final. Temos essa carta tão rica, então, que você fará muito bem em lê-la, meditar, pedir que o Espírito Santo traga mais entendimento. O apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente a igreja dos Colossenses, mas ouvindo notícias então de Epáfras, ele escreve, já iniciando com gratidão, expressando como ele está alegre e grato a Deus por ter ouvido falar do amor, do zelo, da dedicação. Quando eles receberam a palavra, logo aqui no versículo 7, vai dizer, vocês o aprenderam de Epáfras, esse fiel companheiro, então aquele que trouxe notícias a Paulo, e no versículo 9 ele diz, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Lembram? Essa foi a segunda carta, ela foi escrita antes da carta aos Efésios. Elas são muito parecidas. Muitas coisas que Paulo tinha falado aqui, ele repete na carta aos Efésios, porque agora está se dirigindo a todos. Aqui ainda estava se dirigindo apenas a essa comunidade. Vamos encontrar muitas instruções ou palavras semelhantes. Diz aqui, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, aqui entra nesta parte da redenção, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Agora ele vai entrar numa parte justamente daquilo que ele tomou conhecimento, de que alguns estavam falando contra o fato de Jesus ser Deus e ter vindo em carne. Então encontramos essa peculiaridade na carta aos Colossenses de uma expressão sobre a natureza de Cristo, ele sendo Deus, estando junto na criação, a sua encarnação. Temos aqui um texto tremendo que vai anunciar claramente que Jesus é Deus sim, veio em carne e que não há outro meio, não é necessário conhecimento elevado, culto aos anjos, ou coisas parecidas que aquelas pessoas estavam trazendo, um ensino estranho, uma mistura do cristianismo com algumas filosofias pagãs, uma semente de gnosticismo que se tornou uma heresia muito grave no final do primeiro século, no segundo século, e foi muito combatida. Aqui então percebemos o apóstolo falando especificamente a eles, e temos um texto maravilhoso falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. É a imagem do Deus invisível. Como nós podemos ver o Deus invisível? Jesus. É a expressão do ser de Deus. Lá em Hebreus diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Aqui fala de Jesus como Deus presente na criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Aquilo que lá na carta aos Efésios diz que o propósito é fazer convergir em Cristo todas as coisas, aqui está falando com palavras diferentes. Por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esta paz que é a reconciliação, esta paz que acaba com a inimizade, a barreira ou a separação que antes havia. Versículo 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou. Como? Pelo corpo físico de Cristo. Olha como Paulo vai dar alguns detalhes aqui, justamente para tentar esclarecer aquelas dúvidas que aqueles falsos ensinos estavam trazendo. Através do corpo físico, eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne. E diz, não, Deus reconciliou todos por meio do corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que lhes foi pregado, e Paulo diz, da qual eu sou ministro. No capítulo 2, ele entra mais diretamente neste assunto, dizendo, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Aqui está o texto, então, que diz que Paulo não conhecia muitas daquelas igrejas, mas ele estava junto com eles, ele estava lutando por eles. Diz, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Versículo 3, falando de Cristo, diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que ele quer dizer? Cristo é o ponto final. Cristo é tudo, ele é o início e é o fim. Não há necessidade de um conhecimento mais elevado, como pregava essa semente do gnosticismo, de algo que precisasse ser muito estudado, e alguns eram dotados de uma revelação especial, que alguns seres espirituais entregavam. Então Paulo vai dizer, nada disso. Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu lhes digo isso, veja como ele está tratando do assunto, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. Versículo 6 diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. E aqui ele vai dizer, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, e se fundamentem nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pelo visto, este grupo estava trazendo muitas atribuições que eles deveriam fazer, muitas regras, muitos rituais, muitas cerimônias. Ele diz, olha, eu estou dizendo isso para que vocês não sejam enganados, eu estou dizendo para vocês terem cuidado com essas filosofias que são vãs e elas estão enganando, elas se baseiam em tradições de homens, e em princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E vai repetir o ponto central aqui, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, sim, é Deus, se fez carne. Neste corpo habita toda a divindade. Como homem, ele é 100% Deus, mas ele tomou sobre si uma natureza humana. A sequência fala de como cada cristão foi mergulhado em Cristo, foi enraizado em Cristo, e explica um pouco o simbolismo do batismo, dizendo, olha, quando vocês morreram com Ele, vocês ressuscitaram com Ele, através do batismo como um símbolo, mas isso era a marca, o que era a circuncisão na antiga aliança, que era a marca, o sinal de que eles pertenciam ao povo de Deus. Agora, a circuncisão
decisão é no Espírito. E vocês manifestam isso por meio do batismo. Aqui no versículo 20 diz, já que vocês morreram com Cristo. Como? Quando passamos pelo batismo, estamos declarando exatamente isso. Estamos morrendo para o pecado, morrendo para o mundo e agora ressuscitando ou vivendo uma nova vida no poder de Jesus Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Trata de um assunto delicado aqui, muito comentado na carta aos Romanos, que não são as regras que nos mudam. A única coisa que realmente pode nos mudar é o poder de Deus dentro de nós, que já nos livra, nos liberta da lei do pecado e também da força da lei. E agora, pelo poder do Espírito Santo habitando em nós, pelo poder da nova vida, nós podemos, na força do Senhor, agradá-lo, andar nas obras que de antemão Ele preparou para nós, sabendo que muitas vezes nós vamos falhar, mas encontrando a graça, a misericórdia, nos levantando imediatamente, porque não é nosso prazer, não é vontade de ficar prostrado, mas sim agradar o Senhor. Diz, olha, regras, essas regras, porque vocês estão novamente se submetendo, vocês estão voltando para trás. Sejam livres em Cristo e tentem deter a carne pelo poder da nova vida e não pelo cumprimento de regras. Capítulo 3 é maravilhoso, diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não naquelas que são daqui da terra. Tanto em Efésios, ele fala aqui em Colossenses, repetiu lá em Efésios, que é para nós nos revestirmos do Senhor Jesus e não ficarmos pensando em como satisfazer as vontades da carne. A ideia aqui é que os nossos olhos devem estar buscando as coisas do alto, a presença de Deus, a maneira de agradá-lo. E então a vida do Espírito vai se tornando tão poderosa em nós, porque é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar da sua vontade, que os apetites da carne, os desejos da carne ficam em segundo plano. Agora, quando a pessoa fica cogitando como agradar a carne, imediatamente os seus olhos são tirados do alto. Este é o conflito falado também lá na carta aos Gálatas. Então, escolhendo aqui a nova vida, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tem muitos outros conselhos aqui, entra na parte que já foi mencionada lá em Efésios, sobre as mulheres se sujeitarem aos seus maridos, dando a eles respeito, o marido amando a sua esposa, os pais não irritando os filhos sendo obedientes aos pais, os senhores tratando os seus servos com respeito, com amor, lembrando que eles também têm um Senhor no céu, os servos sendo obedientes, sendo sujeitos e não apenas aqueles que são bons. Então, muitas outras instruções aqui e a saudação final que Paulo faz a esta carta. Já mencionei então que no finalzinho ele diz, olha, quando vocês terminarem de ler, entreguem para aquela outra igreja e leiam também a carta que eu enviei para eles, a carta a Laodiceia, que nós não temos no nosso cânon, não está registrada aqui, pelo menos não com este nome. E vamos agora para a última carta a ser analisada dessas 4 cartas da prisão, que é Filemon. Na verdade foi a primeira a ser escrita, mas a última que nós estudaremos. Filemon,
um cristão comprometido da igreja de Colossenses, possuía um escravo, Onésimo, que se rebelou e fugiu, encontrou-se com Paulo em Roma, se converteu. Paulo então o envia novamente ao seu dono, ao seu senhor, a Filemon, e escreve uma carta, dizendo que é para ele perdoar, que Onésimo estava sendo muito útil a Paulo, mas ele não estava querendo ficar com ele sem o consentimento do Filemon, então estava fazendo a coisa certa. Ele foi perdoado dos seus pecados, pela sua rebelião, por tudo, agora tornado um cristão, mas ele precisava consertar a situação com o seu patrão, então é enviado de volta, e Paulo diz a Filemon: olha, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Como que dizendo, quero ver você ter coragem de cobrar, porque eu acho que você lembra que você me deve a sua própria vida. Então, tem algum tom aí bem humorado, de muita intimidade entre Paulo e Filemon. E terminamos a carta dizendo no versículo 22, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Ele está confiante que será livre daquela prisão. Fala de Epáfras, o companheiro de prisão, então Epáfras está lá também preso, trouxe notícias porque foi preso e está aí com Paulo. E dá graças ao Senhor, terminando, e assim concluímos as cartas da prisão. Esse tesouro que temos dos ensinamentos da parte de Deus através do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe.